graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a permissão do Eterno, fazendo essa live. Espero que estejam todos bem aí, nos lares de vocês. Agradeço primeiro a Deus por estar me dando aí mais essa oportunidade de estar trazendo uma mensagem diretamente do trono do Eterno para vocês. Espero que vocês se sintam edificados com essa mensagem maravilhosa que temos hoje para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está gostando, se você está sendo edificado com as nossas mensagens, compartilhe, deixe o seu like, isso é muito bom para que ajude o nosso canal a crescer. Aí o YouTube entende que o público está interagindo e leva essa mensagem para mais pessoas. Eu acredito que você já está vendo aí o tema dessa noite, né? Espírito revestido de carne e falando ainda. Olha, amados irmãos, será que você já encontrou por aí um espírito revestido de carne e falando? Será que você já viu isso por aí? Se você não viu, hoje você vai saber que você já viu e não sabe. Aqui onde eu moro, aqui em Goiânia, tem muitos, pelo mundo inteiro, está cheio de espírito revestido em carne e falando. Então, para que você tenha um entendimento desse tema de hoje, dessa nossa mensagem de hoje, é necessário que você assista o vídeo até o final. Algumas pessoas criticam só pelo título, sem assistir o vídeo. Então, eu peço a você, para você entender, você tem que assistir todo o vídeo. E como um versículo inicial, para que nós dê início ao nosso estudo, esse não é um canal de pregação, é um canal de estudo, onde a gente busca o entendimento, onde a gente pesquisa, onde a gente se dedica, se debruça, não só no que está escrito aqui, mas nós buscamos lá na raiz, nós buscamos bem a fundo. Eu costumo dizer que nós, em graça, nós temos o nosso estudo assim, bem cirúrgico, bem profundo, bem contundente, acerca de certos fatos abordados no nosso dia a dia. Como eu disse no versículo inicial, eu vou estar trazendo aí Hebreus 2,14, que eu creio que muita gente aí já tem em graça, já sabe de cor e por aí vai. Mas infelizmente o sistema não aceita. Mas tudo bem, hoje nós não estaremos falando aí acerca desse diabo que aparece aqui em Hebreus 2,14. Mas estaremos falando acerca dos filhos, exatamente, os filhos. Então vamos fazer a leitura e trazer um entendimento para vocês terem uma noção do que nos moveu a trazer esse tema. Espíritos revestidos de carne e falando. Olha, de repente para você, isso está muito estranho. Não, abençoado. Não está estranho, não. É que de repente você ouviu de alguém, de um sistema religioso, que vem pregando só de uma forma. E de repente você pode até entender, olha, como que ele vem falar dessa maneira, ele inventa isso agora? Não estou inventando não, está aqui há século, só que ninguém tem coragem de falar. E nós, em graça, estamos aqui, dando a cara a tapa, enfrentando esse gigante que é o sistema religioso e trazendo a mensagem diretamente do trono. Por que eu falo que é do trono que essa mensagem vem? Porque Paulo não recebeu ela de homem nenhum terreno. Ele recebeu ela no terceiro céus. Ele foi arrebatado, se no corpo ele disse que não sabe, se fora do corpo ele não sabe.
mas ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu da boca do Cristo ressuscitado essa mensagem da graça. É lógico que nós estaremos falando aqui hoje acerca de algumas passagens históricas do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, mas a mensagem Espírito revestido de carne tem a base na mensagem vindo diretamente do trono, onde Paulo ouviu. Isso porque Paulo não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Ele é apóstolo da graça e ouviu do Cristo ressuscitado, isso que eu estarei lendo agora para você. E outras passagens aqui. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, não fique só nas minhas palavras. Acompanhe lendo a sua Bíblia, para que não fique só nas minhas palavras. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Não estaremos falando hoje acerca desse tal diabo aqui, mas estaremos falando acerca de uma passagem que de repente, se você ler e focar pura e simplesmente em algo aqui que chamou mais atenção, você não vai ver. Por exemplo, não, está escrito aqui, e visto como os filhos participam de carne e de sangue. Quem são esses filhos participantes da carne e de sangue? Somos nós. Somos nós. Espíritos revestidos de carne e falando. Exatamente, a gente tem sempre abordado esse assunto em espírito revestido de carne em outros vídeos. Hoje eu estou trazendo aqui mais especificamente esse tema e onde nós iremos aqui ir bem a fundo acerca desse assunto, que para muitas pessoas não entendem. Por que não entendem? E se estará também falando por que as pessoas não entendem o que nós em graça falamos. Então aqui fica bem claro, e visto como os filhos. Quem são os filhos? Somos nós, participantes de carne e sangue. Olha, para que você entenda essa participação de carne e sangue, eu vou estar lendo aqui Gênesis 1, 26 e 27. Olha o que está dizendo aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher. Olha, abençoado, eu li dessa forma, mas se você observar, tem algo que só a mente de Cristo ativada em nós nos deixa claro, nos faça entender. Olha aqui, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, e nesse momento que Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, ele criou todos os espíritos de cada ser humano da face da terra. Nesse momento aqui, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso aqui nos dá a entender também outro assunto, um outro tema muito importante que em breve a gente irá abordar acerca de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele fez todos os espíritos de cada ser humano na face da terra. Então, por que eu disse isso? Porque, olha bem, abra sua Bíblia agora em Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está falando de Adão, que era alma vivente. E se em Gênesis 1, 26 e 27 ele disse façamos, é porque não existia ainda. É porque não existia ainda. Então ele fez, façamos, é porque não tinha. E quando ele disse em Gênesis 2, verso 7, e formou, então se já tinha feito o espírito do homem
em Gênesis 1, 26 e 27, aqui ele deu forma. De que forma que ele deu? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa carne aqui, que querendo você entender ou não, está escrito assim. E nós, se você analisar através da ciência, os olhos da ciência, você vai ver que nós temos, no nosso corpo, temos mesmo os minerais da terra. É incrível. De repente você pode até não acreditar, mas temos sim minerais extraídos da terra. Nós temos e precisamos disso para a nossa sobrevivência. Porque se não for assim, nós não sobreviveríamos aqui nesse mundo. Nós temos os mesmos minerais. Nós temos sim. Então, Gênesis 1, 26 e 27. Deus, façamos. Não existia o homem. Então ele fez o espírito de cada seres humanos da face da terra. Em Gênesis 2, 7, formou. O que é formar? Ele deu forma ao homem do pó da terra. Então nós somos, aí sim, são versículos que nos dá base para o nosso tema de hoje. Espírito revestido de carne e falando. Exatamente. Que Hebreus 2,14, a palavra disse também que Deus participou das mesmas coisas, de carne e sangue, na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, abençoado, se você não sabia, você já está sabendo. Nós somos espírito revestido de carne e falando. E mais para frente, iremos falar de coisas fantásticas que de repente você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, exceto o pessoal, nós que estamos em graça, que já temos a mente de Cristo ativada. E para que você entenda isso daqui, você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus ative a mente de Cristo em você. Ative, deixa ele ativar a mente de Cristo. Como que isso sucede? Olha, abençoado, creia no que está escrito. Creia no que está escrito. Porque certa vez Jesus falou assim, quem crê na Escritura é crer na Escritura. Então, crê no que está escrito. Olha aqui, abençoado. Outra passagem bastante interessante para que você entenda que nós somos espírito revestido de carne. Hebreus 12, verso 9. Abra a sua Bíblia, Hebreus 12, verso 9. E veja o que está dizendo. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, nós tivemos nossos pais segundo a carne. Meu pai chamava-se Jacino Antônio da Costa. Esses são meu pai segundo a carne. Minha mãe Vicentina Gonçalves da Costa. Então, nós temos também o nosso pai segundo o Espírito, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que em Gênesis 1, 26 e 27, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ou seja, Espírito. Deus é Espírito. Então lá ele fez todos os espíritos de todos os seres humanos habitante da face da terra. Então aqui fica muito claro que nós somos, sim, espírito revestido de carne. E não carne revestido de espírito. Não carne, porque o espírito veio primeiro. Somos espíritos revestidos de carne. Vou ler de novo, Hebreus 12, verso 9. Olha só. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Eu já disse até o nome do meu pai e da minha mãe. Para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, ou Criador dos céus e da terra? É lógico que sim. Então fica muito claro para você entender, né, a questão do Espírito revestido de carne. Vamos lá.
prosseguindo aqui com o nosso estudo, né? Abra sua Bíblia aí, ó, em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 2,14. Eu não falei anteriormente, o homem natural, abençoado, eles não vão entender essas coisas. Lá no Jardim do Éden também, o homem natural, o terreno, o Adão, ele não entendeu quando Deus falou com ele. Ele não entendeu e caiu no pecado. E caiu no pecado. Olha o que está dizendo aqui, ó, 1 de Coríntios 2, 14 e 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Algumas pessoas criticam nós aí em graça, porque está encaixando aqui. São pessoas que estão lidando com as coisas naturais, as coisas não espirituais. É o vinho, dizendo que é o sangue de Cristo, é o pão com fermento, dizendo que é o corpo de Cristo, quando na verdade o corpo de Cristo é a igreja, e por aí vai. E as pessoas ainda insistem em dizer que nós aqui nós estamos sendo espirituais, quando na verdade são eles. 2 de Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós somos espirituais, tanto é que nós estamos falando aqui das coisas espirituais. Espírito revestido de carne e falando. 16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, abençoado, nós temos a mente de Cristo. Por que para nós fica fácil de nós entender o que nós falamos, o que outras pessoas que têm o entendimento da graça falam? Porque nós permitimos, digamos assim, mas tudo também é da vontade de Deus, dar a conhecer a quem quer que seja as riquezas que é a graça de Deus. Mas também tem pessoas que estão vendo ali e não crê. Não permita que a mente de Cristo seja ativada. Ou seja, a mente ainda é do mundo. Quando uma pessoa permite que a mente dela é ativada, ela é transportada, ela é arrebatada da lei para a graça. Arrebatar é tomar a força de um lugar para o outro. Então, a palavra de Deus disse para os daquela época, Cristo nos transportou eu vou estar lendo aqui mais para frente, nos resgatou da maldição da lei, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estarei lendo aqui ainda. Então, abençoado, quando você tem a mente de Cristo ativada, você vai pensar igual a Ele, vai entender igual a Ele. É a mente dele ativada em nós. É o Espírito Santo de Deus movendo o nosso entendimento, abrindo nossos olhos, fazendo com que a gente vê e entenda, a gente crê. Mas algumas pessoas recusam. Tem uma passagem que fala para a gente não extinguir o Espírito Santo de Deus, ou seja, não bloquear ele. Não bloquear. Creia, passa a crer no que está escrito. O que fugir do que está escrito, pesquise, comprem livros, estudem, ative a mente de Cristo em vocês e saiam do engano que é o sistema religioso, esse gigante que está aí há séculos, só atormentando as pessoas, só colocando medo nas pessoas. Olha o que está dizendo aqui. 1 de Coríntios 15:45 está dizendo assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, Adão era o natural daqui da terra.
Deus falou para ele, não coma, você pode comer de tudo isso aqui. Ele preferiu comer do que estava proibido. Ele estava preocupado com aquilo ali. Ele preocupou, aquilo chamou atenção, aquele fruto simbólico ali, chamou a atenção dele, a cobiça. Isso são coisas de quem é terreno, a cobiça, o desejo, a vontade, a desobediência, isso é coisa de quem é terreno, de quem é natural. Quem tem a mente de Cristo ativada, isso está completamente aniquilado dentro das pessoas. É questão da pessoa entender isso aí. Algumas pessoas não entendem isso daí. Algumas pessoas se futurizam tudo, achando que muitas coisas ainda vai acontecer, e muitas delas lá no paraíso. Não! Lá Cristo falou que seremos como anjo. Seremos como anjos. Algumas pessoas estão jogando coisas até para o futuro, no paraíso. Não é nem no futuro aqui na terra daqui 30 anos, 20, 30, 40 séculos, não. Joga para a eternidade. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, quando você tem a mente de Cristo ativada, você vai ter o pleno conhecimento dos mistérios, que era a graça de Deus que ficou em oculto durante séculos. Durante séculos. Mas o sistema está tentando encobrir, mas Deus está levantando o povo corajosos para enfrentar esse sistema. E nós não estamos sozinhos. Estamos com o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria e coragem para enfrentar. Porque não é fácil enfrentar esse sistema sem o entendimento do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 15, 48. Qual terreno tais também o terrestre? E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxe... Olha aqui, pessoal. Olha o que está dizendo assim. 1 Coríntios 15, 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, a imagem do terreno aqui é essa matéria. Que Eclesiastes 12, 7 diz que o pó torna o pó e o espírito volta a Deus o que o deu. Ou seja, nós vamos voltar para casa. Um dia nós iremos voltar para casa. O espírito que vai voltar, esse espírito que nunca esteve em situação de condenação ou de perdição, ou seja lá qual for a sua interpretação, assim como trouxemos a imagem do terreno, o homem terreno, assim como trouxemos a imagem do Adão, que foi feito do pó da terra, assim traremos também a imagem do celestial. Traremos é trazer consigo a imagem do celestial. Isso não é condições espiritual, não é físico. Então, volta a frisar, nós somos espíritos revestidos de carne e falando. 2 de Coríntios 2, 5. 2 Coríntios 5, verso 1 a seguir. E porque sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo, preste bastante atenção. 2 de Coríntios 5, verso 1 a seguir. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Paulo aqui está falando uma coisa maravilhosa. Aqui quem está falando deixa bem claro que é o Espírito revestido de carne e falando. Ele disse, presta atenção, abençoado. Presta bastante atenção. Sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa terrestre que Paulo está dizendo, é essa matéria aqui. É essa matéria aqui. Então quem está falando aqui
nessa matéria. Através, quem está usando essa matéria aqui para dizer isso aqui? Porque Paulo não está falando de acordo com a sua matéria, com a matéria do homem terreno. Ele está falando de acordo com o Espírito. Olha, 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa é a matéria aqui que veio do pó, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. No céu. Assim, quando nós deixarmos esse pó, nós habitaremos em uma casa eterna no céu. Jesus certa vez disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse. E hoje nós temos acesso a essa morada. Basta, hora que nós deixarmos essa habitação aqui, ó, o nosso espírito deixar essa habitação terrestre aqui, essa carne que vai ficar no pó, nós estaremos nessa habitação, porque nós somos de lá. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Vamos continuar. 1 de Coríntios 2, verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Ele está falando aqui de quê, abençoado? Na condições de espírito. Paulo que está dizendo aqui na condições de espírito, revestido de carne. Por isso também gememos. Quem? Gememos quem? O espírito. Desejando ser revestido da nossa habitação que é dos céus. Verso 3. Se todavia, estando vestido, não formos achados nu. Ou seja, se estamos vestidos dessa habitação, não fomos achados nu. Por quê? A condições de espírito não necessita de roupas, não necessita de vestes. Nós estamos nus em condições espirituais. Nós estamos despidos em condições espirituais. Não precisamos de roupas, de vestes. Não. Nós estamos falando nas condições de espírito. O homem natural, o terreno, não aceita isso daqui. Mas é fato. 1 de Coríntios 2, verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, os que estão nesse tabernáculo, que alguns já não estão mais. Alguns já partiram para a eternidade. Alguns já partiram para a eternidade, partiram. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos. Não porque queremos ser despidos. Por quê? Muitas das vezes a gente está nesse tabernáculo aqui e ele domina, quer dominar a gente, e a gente fica aqui querendo permanecer nesse mundo, querendo permanecer nesse corpo, quando na verdade nós temos que estar preparado, gemendo, desejando estar com o Pai. Então as pessoas hoje, quando morre alguém, nós temos o costume de chorar. Por quê? É a nossa matéria, não é o espírito. O espírito está desejando, gemendo para estar com o Pai, voltar para casa. E é assim, abençoado. Porque também nós que estamos nesse tabernáculo gememos carregados. Gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, ou seja, não porque queremos sair dessa matéria, mas revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Que vida é essa? Vida eterna. Não é essa vida terrena. Essa vida terrena ela vai ter fim. É a vida eterna. Verso 6, 1 de Coríntios 2, verso 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor é a garantia. Quem preparou a casa? Quem disse que ia preparar morada?
na casa do Pai há muita morada, ele disse que ia preparar. Vou ler de novo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor, a garantia do Espírito. A garantia do Espírito. Verso 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Temos que estar de bom ânimo, porque sabemos que em um dado momento, no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Pai eternamente na nossa morada. A nossa morada definitiva. Nós não deixamos esse tabernáculo falar mais, nós não podemos deixar ele falar mais alto. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Você já prestou atenção nisso aqui, abençoado? Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Por quê? Esse corpo aqui, ele sabe que ele não vai para a vida eterna. Ele sabe que ele vai apodrecer. Ele sabe que ele vai para a sepultura, para o inferno. Ou seja, não se escandalize com isso, porque inferno é sepultura. Esse corpo aqui sabe que ele vai para lá. Então quando ele se manifesta com o quê? Com medo, com pavor, com choro. Mas o nosso espírito está pronto. Jesus certa vez falou, a carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por que está preparado? Porque Ele é o Pai dos Espíritos, o nosso Pai celestial. 7. Porque andamos por fé e não por vista. Verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para que habite com o Senhor. Assim que nós temos que estar, assim que nós temos que preparar, assim que nós temos que deixar isso falar mais alto em nossas vidas. Mas temos confiança, ter confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quem faz isso nos dias de hoje? Não, eu quero. Muita gente fala, eu quero ir morar com o Senhor, eu quero estar com Ele. Mas ninguém quer morrer. Muitos aí falam, está torcendo para que Jesus volte, sendo que Ele já veio, para que não tenha que morrer. Para que não há necessidade de morrer. Por quê? Fala, eu quero morar com Cristo. Não, só há uma maneira de estar com Ele, morrendo. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Não fique esperando Jesus voltar, porque Ele não vai voltar, até porque Ele habita em nós, e Ele já veio no ano 70 com juízo sobre Israel. Não fique esperando Ele voltar para que Ele te arrebate e transforme o seu corpo, para que você não tenha que beber do cálice que Ele bebeu, que é a morte. Exatamente, abençoado. São palavras duras, mas necessárias. São palavras fortes, mas verdadeiras. Tem gente aí torcendo para que o Jesus volte, para que não tenha que morrer. 1 Coríntios 2, verso 9. Pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, que quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer até o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Abençoado. Presta atenção aqui. Essa passagem aqui, eu tenho falado aí sempre, muitos irmãos em graça que pregam aí a graça aí, também tem esse entendimento, que Cristo veio no ano 70. O Filho do Homem veio no ano 70 com juízo sobre Israel. Isso é fato. Isso é fato. As Escrituras descrevem aí esse evento já ocorrido. E quando você pega aqui, e quando você pega essa passagem de 1 Coríntios 2, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal, por meio do seu corpo. Qual o corpo que Paulo está falando aqui? É o físico ou é o espiritual?
É lógico que é o corpo físico. É lógico que é o corpo físico, que é a carne, essa carne que não obedece à lei de Deus. Ela não obedece à lei de Deus. É pura e simplesmente o Espírito. O Espírito e a carne se opõem, se opõem. O Espírito diz não, a carne diz sim. Não faça isso. A carne fala, eu vou fazer, porque eu tenho que me alimentar dessas imundícies. O Espírito disse não, mas a carne disse sim. Então quem tem que pagar não é o Espírito, é o corpo. Esse corpo aqui, esse tabernáculo que o Espírito está revestido. Filipenses 3, 20 e 21. Mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo aqui à questão do Salvador, a um período, nós temos que atentar para isso aí também, um período, uma época. Ele ainda estava esperando a salvação, quando para nós nos dias de hoje, a nossa salvação já está garantida. A nossa salvação, a salvação do Espírito, ele que nunca esteve em situação de condenação, ela é garantida. Um Espírito aqui dentro das Escrituras, da Bíblia aqui, melhor dizendo, não existe nenhuma passagem que fala da condenação do Espírito, mas sim do corpo. Igual nós acabamos de ler aqui, ó. 1 Coríntios 2, verso 10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas o juízo já passou, não há mais juízo daqui para frente. Então, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Abençoado. Dentro de um sistema religioso, você vê alguém lendo isso aqui, falando que nós iremos ter um corpo igual ao do Senhor, ao soberano, ao eterno, ao Senhor dos exércitos. Pode até ouvir falar, mas são pessoas que vão dizer para você que você tem que aceitar Jesus, pessoas que vão dizer para você que você tem que jejuar, tem que ir para o monte, que você tem que lutar pela tua salvação, senão você não vai ter esse corpo aqui. E estão esperando Jesus voltar nas nuvens com medo de morrer, estão esperando ele voltar para ter esse corpo transformado. Isso não vai acontecer não, abençoado. Quando o pó voltar ao pó, o Espírito vai voltar para Deus. Eclesiastes 12, 7. Não tem como. Jesus já veio no ano 70 com juízo. O Filho do Homem veio no ano 70 com juízo sobre Israel. Isso é fato. Isso é fato. Então não tem essa mais. Você tem que atentar para quem está escrevendo, para que período, até quando. Você tem que entender isso. A Bíblia ela não foi escrita ontem. Então, há uma maneira de você estudar a Bíblia para você ter um pleno conhecimento da graça de Deus. Não é trazer para os dias de hoje e achar que o breve que está dizendo aqui, em breve, voltarei em breve, é 2, 3 mil anos depois, não é? Vamos continuar aqui com o nosso estudo. 1 Coríntios 3, verso 1, a seguir. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 1 a seguir, Paulo fala aos coríntios como espirituais. Mas aqui na primeira carta que ele escreve aqui aos coríntios, ele está dizendo que não pode falar como espirituais, mas carnais. Mas quando você lê 2 de Coríntios 5,
você já vê que ele já tem uma nova roupagem na maneira de falar, uma nova maneira de falar. Ele já fala sim com os espirituais. Ele já fala sim. Leia 2 de Coríntios para você entender. Leia 2 de Coríntios 5 para você ver que já é uma outra maneira de falar. São 2 cartas que ele escreveu para os Coríntios. Então, na 2ª carta, ele já muda a sua maneira de falar. Então, fica muito claro aqui, ó. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que ele disse aqui ainda. Com leite vos criei, e não com carne. Ou seja, com comida, leitinho para criança, não com carne. Com carne. Isso aqui é um simbolismo. Ou seja, a carne é uma comida mais forte para quem já é adulto, não para quem é criança. As pessoas estão vivendo aí de que forma? Como crianças. Vamos comer um pedacinho de pão porque é o corpo de Cristo. Vamos beber um suquinho aqui que é o sangue dele. Não, o corpo de Cristo aqui é isso. Não, nós temos que orar no monte. Nós temos que lutar para isso, nós temos que lutar para aquilo. Estão como crianças. 1 de Coríntios 3, 2. Como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, cara, não pode. Tem pessoas aí que se a gente falar da graça de Deus para ela, ela passa mal. Ou seja, não pode. Criança, você não pode dar comida de adulto. Tem que ter um preparo primeiro. E assim nós em Graça temos várias mensagens aí no YouTube, nos Facebook da vida, falando aí, já começando bem de uma maneira bem suave. 1 de Coríntios 3, 3. Porque ainda sois carnais. O sistema religioso é carnal. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Estão andando segundo os homens. Não, o pastor falou, o padre falou, o presbítero, seja lá quem for, falou. Pronto, acabou. Não estão vivendo com o Espírito. Em graça, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Ele que diz o que deve fazer e o que não. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando tem algo errado, ele fala dentro de você. Ele manifesta dentro de você. Você pode até insistir em fazer o que é errado, mas ele vai ficar te perturbando. Ele vai ficar te incomodando. Aí, as questões de você insistir no erro é problema seu. É problema seu. Quando você está fazendo algo de errado, que sente que não deve fazer, é o Espírito Santo de Deus dentro de você dizendo, não faça, não faça, não faça. Então, abençoado, nós somos espíritos revestidos de carne e falando. E ficou bem claro para vocês? Está bem claro para vocês? Para você, abençoado, que assistiu esse vídeo todo, faça uma reflexão. Nós somos espíritos revestidos de carne, nós não somos desse mundo. Deus tinha um propósito aqui nesse mundo. E esse propósito está sendo cumprido de acordo com o seu eficaz poder. Nós já estamos no reino. Nós já estamos reinando em vida. Oh, que loucura! Nossa, você está falando loucura? Agora você está doido mesmo. Sabe por que as pessoas falam isso daí? Porque ela não conhece a palavra. Acha que reinar em vida é andar de carro bom, ter roupas boas e passear para a praia e fazer churrasco. Não, abençoado. Reinar em vida é ter a consciência, a mente de Cristo ativado. É viver em paz consigo mesmo. É saber, é ter a certeza que amanhã ou depois, se deixarmos esse tabernáculo, estaremos frente a frente com o Pai, em um corpo glorioso, igualzinho dele. Isso é reinar em vida. Isso é reinar em vida. É você saber que nesse mundo você vai ter aflição. Essa carne vai ter aflição. O espírito não. Essa carne vai ter aflição.
No mundo tereis aflições. Então, abençoado, ative a sua mente, permita que o Espírito Santo de Deus te dê todo o conhecimento, te dê o conhecimento da graça de Deus, para que vivas bem, para que reine em vida. Se essa mensagem foi edificante para você, se você acha que alguém deveria ouvir essa mensagem, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com alguém do sistema religioso, porque estão sendo escravizados lá. Pessoas que deveriam estar reinando em vida não estão, porque só existe medo, só terror na vida dessas pessoas, lá dentro do sistema religioso. É debaixo de prensa. As pessoas estão ali dentro através de prensa. Nós estamos em graça. Nós já estamos em águas refrescantes. A palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o que está dizendo aqui. Colossenses 1, 13 e 14, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso é reinar em vida. Mas se você mostrar isso aqui para alguém do sistema religioso, não, eu estou em pecado. Essa pessoa não está reinando em vida. Ela não sabe nem o que está falando, porque pecado é transgressão da lei. E a palavra de Deus diz que quem peca é do diabo, ou seja, é da lei. Olha, abençoado, presta atenção no que você está falando. A palavra de Deus diz. Isso aqui Paulo está dizendo para quem? Para quem estava debaixo da lei. O que ele está dizendo aqui? Olha, presta atenção, Colossenses 1,3, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, o qual nos tirou da lei e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mateus 10, verso 1, 5 a seguir. Tem uma passagem lá que Jesus, no verso 1, Jesus chama os 12 e dá ordem para eles anunciar o reino que é vindo. E eles falam, ide, anunciar que é chegado o reino dos céus. Nós já estamos no reino. Nós somos filhos do Eterno. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Algumas pessoas não estão herdando, porque o sistema bloqueia e não deixa. Eu acho que por hoje é o suficiente. Espero que agora só o Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento e que você fique com o conhecimento da graça de Deus para sempre. Graça e paz, graça e paz.